Ezequiel capítulo 43. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puseram o seu limiar junto ao meu limiar e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que cometeram. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora, que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isto na presença deles para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é de 1 palmo. E esta é a altura do altar, da calha no chão até a parte inferior, 1 metro, com 0,5 metro de largura. Da parte menor até a parte maior, 2 metros, com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura. Da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus. São estas as determinações do altar no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadoc, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim, você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo, para isso designado, fora do santuário. No segundo dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e purificarão o altar
como o purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito e do rebanho um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você oferecerá cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Durante 7 dias farão expiação pelo altar e o purificarão, e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, no 8º dia e dali em diante, os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus.